falar um pouquinho sobre o artigo 6º e 7º da Constituição Federal, um resumo de constitucional sobre os direitos sociais e os direitos dos trabalhadores. Direitos sociais. Os direitos sociais visam garantir uma sociedade mais feliz. Então, na busca da felicidade, nós temos o direito à educação, à saúde, nós temos direito, à alimentação, ao trabalho, nós temos direito à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança e à previdência social. Temos direito também à proteção à maternidade e à infância e à assistência aos desamparados. Na verdade, nós todos já estamos desamparados de todos esses direitos, eu acho já. Mas vamos depois dos direitos sociais, vamos comentar um pouco o direito dos trabalhadores, da gente que trabalha, sabe? São direitos dos trabalhadores. Proteção ao emprego. Sim, agora com a nova lei da CLT, né, onde o patrão tem mais poder do que a negociação com a justiça, realmente nós temos direito à proteção ao emprego e à piada também. Mas não vamos criar juízo de causa, vamos estudar para a prova, né, porque lá o mundo é lindo e maravilhoso. Então, os direitos dos trabalhadores são proteção ao emprego, proteção ao desempregado, salário mínimo, piso salarial por categoria, ou seja, dependendo da categoria é admissível que ganhe mais que outras categorias, irredutibilidade dos vencimentos, claro, mas se tiver um acordo coletivo que é obrigado a ganhar menos, tipo ganhar menos ou rua, talvez tu queira ganhar menos, então vem aí uma questão de direitos dos trabalhadores, que pode ser burlado. Mas vamos lá, direitos dos trabalhadores no mundo maravilhoso seria direito também a 13º, remuneração noturna superior à remuneração diurna, proteção a vencimentos, ou seja, não pode ser confiscado todos os vencimentos. Essa proteção do direito do trabalhador visa garantir caráter alimentício, questão da proteção dos vencimentos por caráter alimentício, né? Participação nos lucros e resultados, a famosa PLR, direito do trabalhador, salário família, limite de jornada, repouso semanal remunerado, férias anuais remuneradas também, LG, licença gestante, e licença paternidade, LP, licença paternidade. Também são direitos dos trabalhadores de proteção ao mercado de trabalho feminino, ou seja, deixar um percentual para as mulheres. Nós temos direito também a receber aquele aviso prévio antes do pé na bunda. Nós temos direito à redução de riscos, ou seja, os EPIs, para reduzir os riscos de acidente de trabalho. Nós temos direito também a um adicional em caso de atividade que envolvam riscos à saúde. Por exemplo, a tal insalubridade, periculosidade, por exemplo. Nós temos direito à aposentadoria, só não sei se a gente vai viver o suficiente para isso. Nós temos direito a creches e pré-escolas, mas claro, isso se sobrar dinheiro do governo para creche e pré-escolas, né, que está meio complicado. Nós temos direitos a convenções e acordos coletivos, que é feito entre sindicatos e patrões. Nós temos direito de proteção na automação, quer dizer que políticas de atualização em caso de automação ou em caso de EPI, mas é mais a questão de automação mesmo. Direito a seguro acidente, nós temos prazo para exigir os direitos trabalhistas, ou seja, tem um prazo de prescrição. Nós temos direito de igualdade de salário. Nós temos direito, ou seja, nós podemos dizer que é proibido o critério discriminatório de admissão, de distinção entre o trabalho manual e o técnico e o intelectual. A respeito do trabalho, é vedado o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. E entre 14 e 18, ou seja, acima de 14 anos, somente como aprendiz. Essa igualdade de direito distingue proteções entre o trabalho que gera atividade econômica e trabalho doméstico. Então tem uma diferença entre o empregado doméstico e o empregado normal. O doméstico é aquele que desenvolve atividades que não têm caráter econômico, ou seja, só de manutenção. Se o doméstico fizer uma cuca, por exemplo, para a patroa em casa, ele é um empregado doméstico. Se ele fizer 10 cucas para a patroa vender, ele é um empregado normal.
Então, eu acho que o resumo do Constitucional, artigo 6º e 7º, direitos sociais e dos trabalhadores, dá para a gente refletir um pouco sobre isso, sabe? A gente tem muitos direitos, embora a gente não consiga acessar quase. Continuando o resumo de constitucional, o artigo 8º fala sobre associação e sindicatos. Vamos dar uma pensada aí, a associação representa os associados, via judicial ou extrajudicial. O sindicato, ele já representa uma categoria, sendo tu associado ou não fazendo parte da categoria, tu é representado pelo acordo coletivo feito pelo sindicato. O sindicato representa a categoria na via judicial ou administrativo, ou seja, pode inserir junto à administração da tua empresa a teu favor, seja tu associado ou não ao sindicato, você vai ter as vantagens e as desvantagens. O sindicato age como substituto processual, ele substitui mesmo a tua vontade lá. O sindicato, ele não precisa de autorização para o seu funcionamento, ou seja, o Estado não precisa autorizar o sindicato a funcionar. O sindicato, ele não pode obrigar a filiação, o princípio da livre filiação. O sindicato de categoria, ele abrange no mínimo um município, ou seja, não pode ter dois sindicatos da mesma categoria no mesmo município. Mas um sindicato de uma categoria pode abranger mais de um município. O sindicato defende interesses coletivos e individuais. O sindicato tem cobrança anual, obrigatória e mensal facultativa. Claro que agora a obrigatória anual não é mais obrigatória, eu acho que a princípio é facultativa. Isso quer dizer que a força dos trabalhadores foi um pouco destruída por essa lei, diria que isso é uma lei de patrões. Mas, tirando o juízo de causa, né, vamos permanecer assim nesse mundo maravilhoso, vamos estudar como cai na prova. Então, o sindicato tem cobrança anual obrigatória, agora não é mais obrigatória, e cobrança mensal facultativa, ou seja, você que autoriza a descontar do seu contra-cheque a mensalidade sindical para a sua categoria. Os sindicatos devem participar de negociações coletivas de trabalho. Sindicalizado, mesmo aposentado, tem direito a votar e ser votado. Presta bem atenção, se estiver sindicalizado. O sindicalizado, candidato a cargo sindical, salvo uma falta grave, ele não pode ser demitido. Então, acho que o resumo de constitucional artigo 8º sobre associação e sindicato seria mais ou menos isso. Vamos falar agora sobre a greve e os trabalhadores. É o resumo de constitucional do artigo 9º ao 11º. A greve é um direito, mas precisa ser avisado com antecedência. Greve tem que ter um aviso prévio de 48 horas. E mais um detalhe, se a greve for de serviços essenciais, o aviso prévio é 72 horas, além de manter 30% do funcionamento ativo. Exemplo de atividades essenciais seriam saúde, transporte. Quem lembra da greve dos caminhoneiros, hein? Direito de greve, né, foi declarado ilegal. Bom, atividades essenciais: saúde, transporte, funerária, compensação bancária e etc. Lembre-se que na greve dos bancários o que não pode deixar de existir a compensação, ou seja, os caixas eletrônicos para fazer os pagamentos. Mas o atendimento em si ele é lícito que haja greve. Quando no poder público o assunto for profissão e previdência, tem que haver participação dos trabalhadores e dos empregadores. Agora estamos na parte dos trabalhadores, não da greve. Então, quando tiver em baila, ou seja, quando estiver discutindo o assunto sobre profissão e previdência, tem que ver a participação dos trabalhadores e dos empregadores. Mais de 200 empregados têm que eleger um membro exclusivamente para promover o entendimento com o empregador. Isso é feito do trabalhador e da greve. Então, um representante acima de 200. Não quer dizer que com 400 tem que ter dois, um representante acima de 200, ele representa o restante da categoria naquela região. Então, sobre a greve e os trabalhadores, seria mais ou menos isso. Vamos falar um pouco de constitucional, artigo 12 ao 13. Assunto, nacionalidade e idioma. Então, pertencer a uma nacionalidade é ser sujeito de direitos e obrigações. É como te filiar a um clube, tem direitos e obrigações. Em troca disso, o Estado te protege, sabe? Tem proteção de saúde, educação.
todos aqueles direitos sociais do artigo 6º. Isso tu ganha por pertencer a uma nacionalidade, por tu pagar teus impostos, tudo certinho, por ser um cidadão de bem, sabe? O mundo maravilhoso. A respeito da nacionalidade, podemos dizer que são brasileiros os nascidos no Brasil ou filhos de pais brasileiros. São brasileiros também os filhos dos que estão a serviço da República Brasileira nascidos no estrangeiro. Preste bem atenção. São brasileiros os filhos dos que estão a serviço da República Brasileira nascidos no estrangeiro. São brasileiros também os registrados em repartições brasileiras no estrangeiro, ou que após 18 anos residindo aqui solicitem. São brasileiros os naturalizados na forma da lei, residentes estrangeiros sem condenações que assim requeiram. São brasileiros os portugueses que residem no Brasil, desde que haja reciprocidade em favor dos brasileiros lá. Não há distinção entre brasileiro nato e naturalizado, exceto em alguns cargos privativos, cargos públicos, né? Cargo privativo de brasileiro nato seria presidente da República e vice, presidente da Câmara e do Senado, ministro do STF, diplomatas, oficiais das Forças Armadas e ministro da Defesa. Vou repetir de novo. Cargos privativos de presidente, privativos de brasileiro nato. Presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara e do Senado, ministros do STF, diplomatas, oficiais das Forças Armadas e ministro da Defesa. Ou seja, todos que estão na linha sucessória da presidência têm que ser brasileiros natos. O brasileiro perde a nacionalidade por sentença judicial que reconheça a prática de atividade nociva ao interesse nacional. O brasileiro perde nacionalidade se adquirir outra sem motivo legal relevante, tipo deixar de ser brasileiro só para jogar futebol, por exemplo. Pode ser que seja um motivo de perder a nacionalidade. O português é o idioma oficial do Brasil. A bandeira, hino, armas e selo são símbolos republicanos. Eu acho que seria mais ou menos por aí o resumo do artigo 12 ao 13, que o tema é nacionalidade.